Quase. Pronto. Fala, galera. Tranquilos? Vamos começar mais uma aulinha de química hoje naquele pique que não muda nada, 0800. Vamos que vamos. Segue o bonde, segue o baile. E a aula de hoje vai ser especificamente sobre polaridade. A gente começou a conversar nas últimas aulas sobre ligações interatômicas, ver como que um átomo brinca com o outro, e aí a gente viu ligação iônica, que é quando tem o metal com metal, ou metal com ametal ou hidrogênio, onde o metal vai doar o elétron para o hidrogênio ou para o ametal, e assim um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo, e por ter polos diferentes, eles vão se atrair. Ligação iônica é isso. Eles se atraem porque são formados íons, um perde elétron, outro ganha, e aí eles vão se atrair por essa... Os opostos se atraem, né? Mais fácil decorar assim. Depois a gente viu ligações metálicas, que ligações metálicas é ligação só entre metais, onde os átomos eles ficam ali compartilhando vários elétrons. O elétron ali, a ligação metálica, não é de ninguém, é de todo mundo. Relaxa, menina, tudo sob controle. Acabei de começar, só dando uma revisãozinha de LEPs, enquanto o pessoal vai chegando também. Na ligação metálica, os elétrons ficam passeando pelos átomos, nenhum fica em um átomo específico ali, ficam sempre mudando de átomo em átomo, e aí acaba gerando esse efeito conhecido como mar de elétrons, onde o mar de elétrons fica como se fosse uma ondinha entre os átomos ali, e assim eles acabam conduzindo a energia elétrica, conduzem muita energia térmica também. E, por fim, a gente viu a ligação covalente. Ligação covalente é entre ametal e ametal, ou ametal e hidrogênio. E vamos lá, na ligação covalente, o que acontece na ligação covalente? Quem que pode me ajudar aqui? Quem que vai dar essa help? Oi? O que acontece na ligação covalente? Isso. Compartilham elétrons. Boa. Tem dois átomos compartilhando elétrons, compartilhando pares de elétrons, né? Isso aí. E nesse compartilhamento, o que acontece? Vocês lembram que eu falei para vocês? Eu tenho um átomo que ele tem uma eletronegatividade e ele quer muito ter aquele elétron. E o outro átomo, ele também tem uma certa eletronegatividade e ele quer muito ter aquele elétron também. E os dois átomos falam, pô, eu quero ter esse elétron. Aí o outro, eu também quero. E aí, como é que a gente faz? Vamos dividir? Cada um fica com um? Não, né? A gente precisa ter os dois. Não adianta só cada um ficar com um. Então, o que eles fazem? Eles meio que acabam compartilhando aquele par de elétrons ali. Aí eu pergunto para vocês, se um átomo quisesse, se ele pudesse ter aquele outro elétron só para ele, vocês acham que ele teria? Assim, vamos pensar nos átomos como pessoas. E eletronegatividade é aquela vontade de ter elétrons. Se um átomo quisesse ter aquele elétron como um todo na ligação covalente, vocês acham que ele teria aquele elétron como um todo? Eles tentariam arrancar? Ele não teria, mas ele gostaria de ter. Ele gostaria, né? Ele tem uma eletronegatividade. Eletronegatividade é vontade de ter elétrons a mais. E os átomos ametais, eles têm uma eletronegatividade relativamente alta. Então, eles querem muito ter aqueles elétrons ali da ligação. E é isso que vai formar as polaridades. Eu tenho um compartilhamento de elétrons, mas eu tenho átomos que querem aquele elétron mais do que os outros. E essa vontade a mais, essa eletronegatividade a mais, é o que gera a polaridade que a gente vai ver na aula de hoje. Olha só. A gente tem aqui, ó. Eletronegatividade, como a gente já falou, é a tendência de um átomo de determinado elemento para atrair elétrons. E aí, a gente tem aqueles átomos que têm a maior eletronegatividade. Eletronegatividade sempre, né? Vamos lá. A ordem de eletronegatividade que vocês têm que decorar. Quem souber o textinho já faz na cabeça também, ó. Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. E aí os outros metais vêm depois. Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. É um macete que vocês têm que saber. Esse macetezinho vocês vão usar a vida inteira em eletronegatividade. Vocês têm que saber essa ordem de eletronegatividade. Tranquilovski? Então, vocês sabem que o flúor é o elemento que tem a maior eletronegatividade da tabela periódica. Logo depois vem o oxigênio, logo depois vem o nitrogênio, assim por diante, até chegar nos metais que têm uma eletronegatividade baixíssima. Logo, vocês concordam comigo uma coisa? Presta atenção. Se eu tiver átomos diferentes, se eu tiver átomos de elementos diferentes, a eletronegatividade vai ser diferente também? Concordam comigo? Eu tenho átomos diferentes. Se cada átomo tem uma eletronegatividade maior que o outro, se eles são diferentes, a eletronegatividade dos dois vai ser diferente, né? Não tem como ter dois átomos de eletronegatividade igual, tá bom? E essa diferença de eletronegatividade é o que vai gerar a polaridade. É isso. Como assim, Pita? Vamos lá.
eu quero muito ter aquele elétron. Eu quero muito ter aquele elétron. E a Lara, que tá ali com a Núbia, ela também quer muito ter aquele elétron. Ela quer muito. Tipo, ela tá, nossa, eu quero muito ter esse elétron, não é possível. E aí eu vou chegar, pô, quem tem mais eletronegatividade? Quem tem mais chance de ter esse elétron? Eu ou a Lara? Vamos imaginar que é a Lara que tem mais chance porque ela é mais fofinha. Então ela tem mais probabilidade de ficar com aquele elétron. Então ela tem a eletronegatividade maior. Logo, aquele elétron vai ficar mais perto dela do que de mim. Eu não tenho tanta eletronegatividade assim. Ela tem mais que eu. Então o elétron vai ficar mais perto dela que de mim. A força que ela vai fazer para puxar aquele elétron é maior. Logo, se o elétron está mais perto dela, o que acontece? Ela fica mais eletronegativa, ela fica mais negativamente carregada. E eu fico mais positivamente carregado. Deu para pegar essa parte aqui, pessoal? Alguma dúvida nessa teoria? Bem inicial. Ô, Peter, então quando você puxa um elemento, depende muito da eletronegatividade. Então, aquele que tem eletronegatividade a mais vai puxar aquele outro elemento. É isso, Exatamente. né? Ele também vira ele vira eletricamente negativo e o... Tá, desculpa repassar, é porque coisa na minha cabeça. Não, eu vou explicar exatamente agora. Eu tava só dando uma introdução, Isabela. Fica tranquila. Basicamente, o que vai criar a polaridade é essa diferença de eletronegatividade que a gente vai ver aqui, ó. Eu tenho, nas ligações, eu tenho formação de polaridades. Como assim formação de polaridades? Formação de polos. Polaridade é polo. Polo positivo e polo negativo. Normalmente, na ligação iônica, quem que é o polo negativo? É o ânion. O polo negativo, normalmente, é o ânion, é o ametal. E o polo positivo é o metal, é o cátion. Ou seja, tem formação de polos na ligação iônica. Na ligação covalente, eu não tenho essa polaridade bem definida. Isso não é bem definido. Eu não tenho, esse cara é positivo, esse cara é negativo. Eu não tenho a formação de íons como eu tenho na ligação iônica. Mas, como um átomo tem uma eletronegatividade maior que o outro, ele vai puxar aquele elétron com mais força. Se ele está puxando o elétron com mais força, o elétron está ficando mais perto dele. Se o elétron está ficando mais perto dele, aquele átomo está ficando mais parcialmente negativo. Beleza? Vou fazer outro exemplo agora. É como se fosse um cabo de guerra. Vou usar exemplo com o Leandro agora. O Leandro, ele é uma pessoa bem alta. Ele tem 1,50 de altura. Altíssima. Eu tenho 1,86, mais ou menos, de altura. Um pouquinho mais alto que o Leandro só. Vocês acham que num cabo de guerra, quem que vai puxar com mais força? Eu ou o Leandro? Quem que vocês acham? Assim, só pela altura. Você? Sim, só pela altura, né? Imagina agora que essa força, essa altura seria a mesma coisa que a eletronegatividade. Se eu vou estar puxando com mais força, o meio do cabo de guerra, o meio da corda, vai ficar mais perto de mim. Mas não é como se eu quisesse puxar como um todo, porque o Leandro faz uma força também. O Leandro é forte, o Leandro não é um cara fraco. Então ele também vai fazer uma forcinha nele para puxar. Então eu não vou conseguir puxar totalmente essa corda. Então ela vai ficar meio que no meio. É isso que acontece com os elétrons. Os elétrons são as cordas e os átomos sou eu e o Leandro. Aquele átomo que tiver maior eletronegatividade, ele vai continuar puxando aquele elétron. Só que como o outro átomo está puxando também, ele não vai conseguir puxar o elétron como um todo. Então imagina só. Imagina que nessa molécula aqui de ácido clorídrico, HCl, eu tenho que o cloro, ele está puxando o elétron ali, dividindo o elétron junto com o hidrogênio. E o hidrogênio também está puxando outro elétron do cloro. Só que o cloro, ele não tem força suficiente para arrancar esse elétron do hidrogênio. Ele não tem essa força, essa eletronegatividade tão alta assim. Bom cavalo, Milena. E aí, acaba que ele fica meio compartilhando nos meios. Só que, dá para ver nessa fotinha, eu não sei se vocês conseguem identificar, mas o elétron aqui do ácido clorídrico, ele está mais perto do cloro do que do hidrogênio. A diferença é sutil, mas existe a diferença. Se ele está mais perto do cloro, vocês concordam que o cloro fica mais parcialmente negativo? Tchau, Lara. Vocês concordam que o cloro fica mais parcialmente negativo por causa desse elétron? Concordam, né? Tipo, o elétron está mais perto do cloro, ele vai ficar mais negativo. Por que, Pita? Porque o elétron está mais perto dele, simplesmente por isso. Não é como se ele estivesse roubando aquele elétron. Só está mais perto dele, então ele fica um pouco mais negativo. E como o elétron está um pouco mais longe do hidrogênio, o hidrogênio acaba ficando um pouco mais positivo. Ou seja, são formados polos parciais nessa ligação covalente. Então, a primeira polaridade que a gente está observando aqui é polaridade nas ligações. Eu tenho a formação de polos nas ligações. Eu tenho um polo parcial positivo e um polo parcial negativo.
Nesse caso aqui, o elemento mais eletronegativo é o cloro. Se a gente olhar aqui atrás, ó, o cloro também aqui, ó, fui ontem no clube, Brahma ingeri 6 cervejas por hora. O cloro está bem antes do hidrogênio, então a eletronegatividade dele é bem maior. Ele vai ficar parcialmente negativo e o hidrogênio fica parcialmente positivo. Pita, o polo negativo sempre é aquele que tem a maior eletronegatividade? Sim. Pode anotar aí, ó. O polo negativo ou parcialmente negativo é aquele que sempre vai ter a maior eletronegatividade. E quanto maior for essa diferença de eletronegatividade, maior é a polaridade daquela ligação. Beleza? Ou seja, eu tenho um flúor e um hidrogênio, e aí eu tenho um cloro e um hidrogênio. A diferença entre o cloro e o hidrogênio tem uns 5 átomos aqui no meio. E entre o flúor e o hidrogênio tem uns 6, uns 8. Ou seja, a diferença de eletronegatividade é maior do flúor por hidrogênio do que do cloro por hidrogênio. Logo, a polaridade do flúor com o hidrogênio é maior do que a do cloro com hidrogênio. Tá legal? Isso aqui são polaridades de ligações. Ou seja, eu tenho polaridades entre dois átomos só. A gente está observando só caso a caso, átomo com átomo. Só uma ligação covalente. Beleza? Posso pular? Ô Isa, sei que tinha ficado com dúvida. Você conseguiu entender quando eu expliquei de novo agora? Só para saber? Beleza, perfeito. Então. Vamos lá. Então, eu posso ter dois tipos de ligações covalentes. Dois tipos de classificação contra a polaridade. Eu posso ter a existência da polaridade, quando ela é polar, e eu posso ter a inexistência, quando ela é apolar. Pita, então, nem sempre vai ter polaridade em ligação covalente? Nem sempre. Eu tenho situações onde simplesmente a ligação covalente não tem polaridade, não tem diferença de eletronegatividade entre os átomos. Porque polaridade é isso. Polaridade é a diferença de eletronegatividade. Então, se eu não tiver essa diferença, eu não vou ter polaridade e aquela ligação vai ser apolar. Tá, mas em que situação que eu não tenho essa diferença? Em que situação que a ligação é apolar? Quando os átomos são iguais. Quando a ligação é feita entre átomos iguais. Ou seja, aqui embaixo eu tenho Cl2, que é o ácido cloro, H2, gás hidrogênio, o F2, gás flúor, e o O3, que é o gás ozônio. Ou seja, nessas três situações eu tenho ligações covalentes entre átomos iguais. Logo, se os átomos são iguais, a eletronegatividade é a mesma. Então eu não tenho polaridade. Bem direto, né? Agora, se os átomos forem diferentes, eu vou ter obrigatoriamente diferença de eletronegatividade. Logo, a polaridade vai existir e a ligação vai ser polar. Ou seja, primeira classificação aqui de quanto à polaridade é quanto à ligação. A ligação pode ser covalente polar e a ligação pode ser covalente apolar. Ela é polar quando eu tenho átomos diferentes na ligação ali, os dois átomos interagindo são diferentes, e a ligação vai ser apolar quando eu tenho átomos iguais. Ou seja, nesse exemplo aqui, ó, na ligação covalente, eu tenho o ácido clorídrico aqui na esquerda primeiro. O ácido clorídrico, a gente conversou, o polo do hidrogênio fica parcialmente positivo, e o polo do cloro fica parcialmente negativo. E aí, eu vou ter a formação dessa setinha. Alguém consegue lembrar para mim o que é essa setinha? É a direção do... É um vetor, né? Aquele da conversa. É a direção do elétron? Boa. É um vetor que representa a direção do elétron, representa a movimentação dele. Mas quem é bom em física aqui? Física é a matéria mais difícil, né? Matéria mais complicada, assim, eu particularmente passo longe. Mas quem é bom de física, consegue me lembrar o que são vetores? Alguém consegue lembrar? Pode falar. Tem que ter direção, módulo e sentido. Isso. Bastante. Vetor é uma soma de forças. Vetor é uma soma de forças resultantes que tem módulo, direção e sentido. O que é módulo? Módulo é o tamanho, é a quantidade daquela força. Ou seja, o quanto aquela força está sendo exercida. O que é direção? Direção é meio que o eixo na qual aquela força está existindo. O eixo pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser diagonal. Ou seja, são eixos, né? Retas. E sentido é a seta para onde ele está apontando. Está apontando para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para a esquerda em cima, para a esquerda embaixo. Ou seja, eu tenho módulos, direção e sentido. Se eu tiver essas três coisas, eu tenho vetores. E para lembrar um pouquinho, só para ajudar em física, o macete é sentido começa com sé. Sé é seta. Então, sentido é sempre a seta. É para onde está apontando a setinha. Para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima.
Ou seja, quando tiver seta, é o sentido da coisa. E a direção já é o eixo. Horizontal, vertical, diagonal. Enfim. E por que eu tô falando de vetores aqui em química, Pita? Pelo amor de Deus, você vai meter física no meio da química. A química já não é sozinha, né? Já quer meter física no meio. Então, fala o seguinte. Dentro dessa ligação covalente, eu acabei de falar para vocês que um átomo vai puxar o elétron com mais força. Se eu tenho um átomo puxando o elétron com uma força, vocês não podem concordar comigo que existe ali uma certa força resultante? Eu não tenho ali uma aplicação de um vetor? Eu tenho um átomo que puxa um elétron de um lado, exercendo uma força, e eu tenho outro átomo que puxa o elétron do outro lado, exercendo outra força. O vetor é a representação do quê? É justamente a representação dessa força resultante no geral, na situação. Então, já que a gente está representando forças, eu vou aqui representar essa força de atração. O Peter quer fitar o cérebro da gente, pelo amor de Deus. Mas é só isso. Os vetores da física representam forças, movimentos. E aqui a gente está representando uma força, um movimento, que é o movimento do elétron. Que quem aplica essa força são os átomos. Então vamos lá. O cloro, ele está puxando o elétron da esquerda para a direita. Do hidrogênio em direção ao cloro. E o hidrogênio está puxando esse elétron da direita para a esquerda. Do cloro em direção ao hidrogênio. Só que, quem é mais forte? Quem tem mais eletronegatividade? Não, o cloro. Quando a gente está estudando física lá, quando eu tenho duas forças que estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, e aí elas têm módulos diferentes, o que eu faço? Eu vou subtrair aquela que é maior daquela que é menor. Então, a força resultante desse vetor acaba sendo a do hidrogênio em direção ao cloro, da esquerda para a direita. Ou seja, o cloro está puxando esse elétron em direção a ele. Logo, a força resultante é essa da esquerda para a direita, e é o que a gente vai ter a formação desse vetor aqui, que é o movimento que o elétron está tendo. Eu expliquei para vocês no geral. Mas, Peter, o que eu tenho que saber para aplicar esse negócio? Não aguento mais ouvir de física. Quem tem a eletronegatividade mais alta? O cloro ou o hidrogênio? O cloro. Então faz uma setinha do hidrogênio para o cloro. É isso. Vocês não querem ter dúvidas mais, não querem se complicar, façam isso. Você pega aquele que tem mais eletronegatividade na ligação e faz uma setinha do que tem menos eletronegatividade para o que tem mais. Esse é o movimento do elétron. E acabou-se. Aí, quem não entendeu o começo, só precisa entender essa parte aqui que já fica suave. E aqui a gente tem esse outro exemplo também, que é no caso da molécula de água, que é uma molécula que vocês já viram várias vezes, H2O. O oxigênio, ele é mais eletronegativo. Nossa, eu vou me enrolar muito em eletronegativo, porque é uma palavra muito grande, tem que enrolar muita língua para falar, então eu vou falar só por cima e é isso aí. A eletronegatividade do oxigênio é muito maior que a do hidrogênio. Então eu sempre vou ter essa setinha do hidrogênio para o oxigênio. Essa é a setinha do vetor. Mas, Pita, por que não está reto que nem no ácido clorídrico do lado? Por que na molécula da água se abaixou os hidrogênios? A gente vai ver isso nos próximos capítulos, daqui a pouquinho, nos próximos minutos. Mas o que você tem que saber nesse momento é que os vetores são formados do hidrogênio em direção ao oxigênio. Mas aí, a gente tem em relação às ligações. As ligações covalentes com polos. Um polo positivo e um polo negativo na própria ligação. Pita, você... Pita. Você travou. Opa. Você tá dando umas travadonas, Pita. Achei que era minha net. Eu já ia também. xingar meu Wi-Fi, gente. Vixe. Alô, 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 alô. Oi. Alô. Voltou? Voltou. Eu cheguei a falar da molécula de água ainda? Deu pra falar? Você pode Tá bom. voltar? Volta tudo. Vou ouvir, né? Não, vou voltar a parte da molécula de água, então. A molécula de água é o quê? O que você tem que saber? A formação de vetores vai ser o hidrogênio em direção ao oxigênio. Tá bom? Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo, ele vai ter uma força maior, ele vai puxar o elétron em direção a ele. Então a direção do elétron vai ser do hidrogênio em direção ao oxigênio. Essa é a setinha. Mas, Pita, por que o hidrogênio não está na linha reta que nem no ácido clorídrico? Isso a gente vai ver no próximo slide. Mas o que vocês têm que saber é só como organizar esses vetores. Beleza? E aí, essa é a primeira forma de classificação da polaridade. É quanto à ligação covalente. Aqui a gente está observando ligação por ligação. Essa ligação do cloro com hidrogênio é covalente polar, porque são átomos diferentes. Essa ligação do oxigênio com hidrogênio é uma ligação covalente polar, porque é átomos diferentes.
E essa outra ligação do oxigênio com o hidrogênio é uma ligação covalente polar também, porque são átomos diferentes. Beleza? Estamos analisando ligações. As ligações covalentes polares somente entre metais e metais. Não. Ligação covalente é obrigatoriamente entre a metal e a metal, ou a metal e hidrogênio. Ligação entre metal e a metal, isso aí é só coisa de ligação iônica. Beleza, Paulo? Não vai confundir. Aqui a gente está falando de ligações polares e apolares. Ela vai ser uma ligação covalente polar, quando for entre dois átomos diferentes, como é o caso do oxigênio e hidrogênio, e vai ser apolar quando for entre dois átomos iguais, como no caso do gás hidrogênio, que é H2. Fernanda, pode falar. Ô, Pita, as iônicas são sempre polares, né? Iônicas são sempre polares, obrigatoriamente, porque eu tenho polos definidos. Boa. Então vamos lá. Agora, a outra classificação já é uma coisa diferente do que a gente estava vendo. Antes era polaridade quanto à ligação, agora é polaridade quanto à molécula. Beleza? Diferenciem essas coisas. Daqui para frente a gente vai estar falando de moléculas e não mais de ligações. Moléculas envolvem todos os átomos que estão fazendo parte daquela molécula. Anteriormente a gente estava analisando só de átomo por átomo em uma ligação ali direta. Tá legal? Na polaridade entre moléculas, eu vou ter polaridade quando eu tiver um vetor resultante não nulo. Pita, quê? Eu vou ter um vetor resultante total da molécula não nulo. Como assim? Todas as ligações ligações covalentes vão formar vetores, certo? Todas elas apontando para uma direção específica. Quando esses vetores não se anularem, eu vou ter uma polaridade na molécula. Aquela molécula vai ser polar. Pita, mas como é que eu posso fazer com que os vetores se anulem? Vamos lá, vamos trazer para a física de novo. Ó. Lembra aqui, na física, eu tenho que os vetores, nesse exemplo aqui do lançamento da bolinha, né? A bolinha está indo, ela vai cair, e ela vai meio que fazer esse movimento aqui de parábola. Olha só, eu tenho uma bolinha caindo aqui no movimento mais alto, aí ela está caindo, a velocidade dela está indo para a direita, mas a força gravitacional está puxando ela para baixo. Então ela está indo para a direita e para baixo. Aí ela está indo para a direita e para baixo, para a direita e para baixo, para a direita e para baixo. É isso que eu estou fazendo com ela. Ou seja, eu estou tendo uma formação de um vetor resultante. E está apontando para um local em específico que faz com que ela se deslogue. Tanto para a direita quanto para baixo, ao mesmo tempo. Aqui no ácido clorídrico, eu tenho um vetor resultante. Qual vetor resultante é esse? Da esquerda para a direita. Ele está se anulando? Não está se anulando. E quando que ele vai se anular, Pita? Quando tiver dois vetores que estão na mesma direção, mas em sentidos opostos com o mesmo módulo. Ou seja, quando eu tiver a mesma força puxando os elétrons para direções opostas, para sentidos opostos, e vão acabar se cancelando. Imagina que agora, ao invés de puxar o cabo de guerra, ao invés de ser eu e o Leandro, fosse eu e um clone meu. Um clone idêntico a mim. Exatamente igual, com todas as características físicas e psicológicas. Ele vai estar puxando o cabo de guerra. Quem vai puxar com mais força aquele cabo de guerra? Eu ou meu clone? O que vocês acham? Vai ser igual, não? É igual. Nem eu, nem ele. A gente tem a mesma força, tem tudo igual. Então a gente vai puxar com a mesma força e meio que as forças vetoriais que a gente vai estar se puxando vai se anular. Então a corda nem vai se mexer. Ela vai nem para a esquerda nem para a direita. Ela vai continuar no meio, na meiuca ali. E é nessa situação que a polaridade da molécula não vai existir. Que a molécula vai ser apolar. Mas vamos ver isso com o átomo de verdade aqui agora. Aqui no oxigênio, a gente acabou tendo que na molécula de água, o oxigênio faz com que aqueles elétrons que estão conservados nele empurrem as ligações covalentes para baixo. Isso a gente vai ver no próximo slide também. Mas a ligação ela não fica reta, ela não fica em linha reta. Ela fica meio que na diagonal, né? Como se fosse um acento circunflexo ali. Ou seja, os vetores, ao invés de estarem na mesma direção, eles estão meio que se cruzando. Eles estão indo e se cruzando. E eles acabam por gerar um vetor resultante. Ou seja, eles não se cancelam, eles se somam. Quando eles se somam, eles vão ter meio que um vetor resultante, uma força resultante para cima. Se você somar, fizer negócio de Pitágoras lá e tal, tudinho bonitinho, você vai ver que no final a força resultante dele vai ser para cima, apontando para subindo, né? Como se fosse a movimentação da força resultante. Ou seja, eu não tenho cancelamento dos vetores, não tenho cancelamento das polaridades, logo, essa molécula aqui da esquerda é uma molécula polar. Tá bom? E aqui na direita,
eu tenho a molécula de metano, CH4. Todos os vetores aqui, eles estão em direções iguais, no caso, 2 na horizontal e 2 na vertical, e em sentidos opostos. Um para a esquerda, outro para a direita, e um para cima, outro para baixo. E isso que acontece? Eles são vetores entre mesmos átomos. Eles são formados pelos mesmos átomos. Ou seja, essa força que puxa o elétron do hidrogênio para o carbono da direita é a mesma força que puxa o elétron do hidrogênio para o carbono da esquerda. Porque a diferença de eletronegatividade... Eu tenho a mesma diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio e entre o carbono e outro hidrogênio. Os átomos os átomos de hidrogênio são iguais, então a diferença de eletronegatividade é a mesma. Logo, todos os vetores vão ter o mesmo módulo. Primeira coisa. Esses dois vetores, 2 a 2, eles têm as mesmas direções também, horizontal e vertical. E sentidos opostos. Logo, eles vão acabar se cancelando. Esse vetor aqui da esquerda vai cancelar com o vetor da direita, que é meio que como se eles se puxassem e não se movessem no lugar. E o vetor de cima vai cancelar o vetor de baixo, como se eles puxassem, só que não alterassem. Estão puxando ali com a mesma força. Logo, não vai mudar nada. Logo, você tem que todos os vetores estão se cancelando, a molécula é o quê? A molécula está sendo apolar. Ela não está com polaridade. Beleza? Entenderam a diferença de uma molécula polar para uma molécula apolar? A molécula polar, ela tem vetores resultantes, e a molécula apolar não tem. Pita, mas tá bom. Você acabou de falar ainda agora sobre ligações covalentes polares e apolares. Isso tem alguma coisa a ver com a formação de vetores? Se eu tiver ligações covalentes apolares, o vetor ele não é formado. Porque para ser formado o vetor, eu tenho que ter ligações covalentes polares. Então, se eu tiver uma molécula que é formada somente por ligações covalentes apolares, ela obrigatoriamente não vai ter polos, então ela vai ser uma molécula polar. Exemplo disso é aqui, ó. É a molécula de gás hidrogênio. Eu tenho uma molécula de gás hidrogênio que ela é formada somente por ligação covalente apolar. Logo, a molécula como um todo não vai ter como ter polos. Então ela vai ser uma molécula apolar. Aqui, no CH4, no metano, eu tenho que essa molécula é formada só por ligações covalentes polares. Mas ainda assim os vetores se anulam. Se os vetores se anulam, a molécula como um todo é uma molécula apolar. Pegaram a diferença agora entre ligação covalente polar e molécula polar? São duas coisas diferentes. Beleza? Você pode explicar de novo, Pita, essa parte? Eu acho que eu não consegui pegar. Ó, eu tenho moléculas polares e eu tenho ligações covalentes polares. Uma não necessariamente implica que a outra vai existir. Tá bom? Elas são independentes uma da outra. Para eu ter ligação covalente polar, o que eu tenho que ter? Tem que ter dois átomos fazendo ligação covalente e serem diferentes, para que eu tenha diferença de eletronegatividade. Mas para eu ter uma molécula polar, eu tenho que ter a formação de vetores resultantes, que são, na real, a soma de todos os vetores que foram formados pelas ligações covalentes polares daquela molécula. Ou seja, se os vetores resultantes se anularem, a molécula é apolar. Como é o caso do CH4, como é o caso do CO2, onde tem um vetor puxando para a esquerda e outro para a direita, e eles acabam se cancelando. Beleza? Aqui, no caso, eu já expliquei do Não, sim. Mas a diferença entre a molecular e a intermolecular é inter. Não, a gente tem polaridade da molécula e polaridade da ligação. Pegou essa parte? Sim, mas qual que é, de fato, tipo, por exemplo, o HCl, o CH4, por exemplo, ele vai ser apolar, a molécula em si vai ser apolar, mas ele na ligação, ele vai ser polar? Então, a ligação polar, você tem que analisar de dois átomos em dois átomos. Você tem que analisar cada ligação daquela molécula, tá bom? Então, tá. essa molécula aqui, essa ligação entre esse hidrogênio e esse carbono, ela é uma ligação covalente polar. Polar, entre esse hidrogênio e entre esse outro carbono, polar também. É assim por diante. Aqui no CO2, eu tenho uma ligação covalente polar entre o oxigênio e o carbono e outra polar também entre outro oxigênio e outro carbono. E eu posso ter, numa molécula apolar, eu posso ter ligações covalentes polares, posso ter ligações covalentes apolares. O importante é que os vetores finais se anulem. Beleza? Beleza, Pira. Valeu. Ótimo, então. Desculpa aí. Relaxou.
Isso aí é a molécula apolar, né? E a molécula polar, não tem slide? Ah, tá. Na molécula polar, eu tenho quando os vetores acabam não se anulando, tá legal? Eu tenho, por exemplo, aqui no HO2, eu tenho os vetores criados, eles não se anulam, os dois meio que formam ali esse vetor resultante para cima. Aqui no NH3, no gás amônia, também não se anulam, todos apontam para cima em direção ao nitrogênio. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é a geometria das moléculas. Por que as moléculas polares, elas meio que se abaixam? Por que a molécula de água, ela abaixa esse átomo de hidrogênio? Por que na molécula de amônia, esses átomos de hidrogênio ficam lá embaixo? Por que não fica todo mundo bonitinho na mesma linha, alinhado, todo mundo? Isso não acontece porque, na verdade, as moléculas, elas não são unidimensionais. Toda molécula é tridimensional. Isso aí já fica mais claro, né? Ela ocupa um local no espaço, não é só no papel, algo 2D. E existe uma coisa que vai afetar a posição geométrica dessas moléculas. E essa coisa é chamada de modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. É um nome bem grande, mas não se assusta, não é nada demais. O que esse modelo diz? Esse modelo diz simplesmente que os elétrons que sobram no átomo central da molécula, aquele átomo que fica no meio, no caso aqui do oxigênio que está no átomo central, ou o nitrogênio que está no átomo central, esses elétrons que sobram nesse átomo no meio, eles acabam empurrando as ligações covalentes em outras direções. Por que ele empurra as ligações covalentes? Porque é como se esses elétrons, eles repelissem os elétrons que estão fazendo ligações. Os elétrons não ligantes, eles vão empurrar os elétrons que estão fazendo ligação para baixo. Essa repulsão é chamada de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Esses elétrons que ficam no meio, eles simplesmente empurram os elétrons que estão fazendo ligação. Por que eles empurram, Pita? Porque se os opostos se atraem, os idênticos se odeiam. Elétron odeia elétron. Então o elétron sempre vai querer empurrar, sempre vai querer estar o mais distante possível do outro elétron. Então eu tenho esses elétrons não ligantes, que estão fazendo parte da camada de valência de um átomo, e eu tenho os elétrons ligantes. E eles não se gostam, eles se odeiam demais, eles são arqui-inimigos. Então sempre que possível, os elétrons não ligantes vão empurrar os elétrons ligantes para ficarem mais distantes possíveis dele. Pita, mas os elétrons não ligantes não se odeiam entre si? Se odeiam, mas muito pouco. E os elétrons ligantes, os que estão fazendo ligação, eles não se odeiam entre si também? Se odeiam, mas muito pouco. E é justamente isso que existe aqui, ó. Essa repulsão, ela é muito forte quando eu tenho pares de elétrons ligantes e pares de elétrons não ligantes. Quando eu tenho entre o mesmo grupo, essa repulsão é mais fraca. Beleza? Tem relação com a nuvem eletrônica? É exatamente a nuvem eletrônica. As nuvens eletrônicas, elas tendem a ficar o mais distante entre si uma das outras. E é por isso que o oxigênio, os elétrons não ligantes do oxigênio, as nuvens que estão aqui no átomo do oxigênio sozinha ali em cima dele, elas vão empurrar as ligações de hidrogênio para baixo. Essas duas ligações aqui, ó, com o hidrogênio para baixo. A mesma coisa no nitrogênio. O nitrogênio, se não me engano, vai sobrar aqui dois elétrons no átomo central. E esses dois elétrons não ligantes vão empurrar os elétrons ligantes para baixo, formando meio que essa piramidezinha. E aí o Dan perguntou, como nós descobrimos quando a molécula é polar e quando é apolar? Você tem que fazer a distribuição eletrônica e aí você tem que saber qual é a fórmula geométrica daquela molécula. Se a fórmula geométrica for uma fórmula que vai formar vetores, aí ela é polar. Se ela não vai formar vetores, ela é apolar. No caso aqui da molécula de água, está formando vetores. Como que eu sei que formou vetores? Porque sobraram pares de elétrons não ligantes no átomo central. Se sobrou par de elétrons não ligantes no átomo central, a probabilidade de formar vetores é absurdamente alta. Então você vai fazer o quê? Você vai olhar a molécula, como o Dan falou, ó, o H2O. Você vai olhar o H2O, você vai montar a distribuição eletrônica do H2O, você vai fazer lá a fórmula eletrônica da molécula, que seria essa molécula aqui, a fórmula estrutural, só que com os elétrons, né? E você vai ver que vai sobrar átomos no átomo central. Vai sobrar elétrons não ligantes no átomo central. Se sobrou elétron não ligante no átomo central, a molécula muito provavelmente é polar e ela tem uma geometria diferente. Tá legal? Mesma coisa aqui do gás amônia no NH3. Pita, deixa eu perguntar, esse negócio das nuvens eletrônicas, eu entendi, só que assim, eu pensei que como ele tinha uma nuvem de elétrons,
ele atraísse os outros elétrons. Não, na verdade faz sentido eles repelirem, porque como eles querem ficar estável, eles vão meio que sair, vão se afastar, né? É isso? Lembra, negativo empurra negativo e negativo atrai positivo. Então nunca os elétrons vão tentar atrair outro elétron. Ele sempre vai tentar empurrar o outro elétron. Justamente porque opostos se atraem e idênticos se odeiam. Beleza? E na molécula polar, o que forma é isso daqui, ó. Na molécula de água, eu tenho esses elétrons não ligantes, que na ligação covalente, por ter diferenças de eletronegatividade, eu vou ter uma ligação covalente polar entre o oxigênio e o hidrogênio, logo eu vou ter vetores em direção ao oxigênio. Só que, como eu tenho pares de elétrons não ligantes no átomo central, esses pares de elétrons vão empurrar as ligações de hidrogênio para baixo, formando vetores mais acentuados e formando uma geometria molecular mais específica. Beleza? Alguma dúvida? Parei um pouquinho, respirei um pouquinho. Beleza? Então agora a gente vai entrar na parte final da aula, que essa parte não cai tanto em vestibular, tá legal? O que cai primeiro é esse primeiro slide aqui, ó. Esse primeiro slide é um slide que vocês têm que saber. O segundo slide você não tem que saber tanto, tá bom? Foque nesse primeiro slide. Se vocês souberem todos que estão nesse primeiro slide aqui, fica mais suave. O que é esse primeiro slide? É simplesmente a fórmula como as moléculas se organizam no espaço. Isso é geometria molecular. A molécula, ela pode ter, dependendo da quantidade de átomos e dependente de se vai ter ou não pares de elétrons não ligantes no átomo central, ela vai ter formatos diferentes. Quando eu tenho dois átomos, se eu tiver dois átomos, independentemente se a molécula for polar, se for apolar, se a ligação covalente for polar, se a ligação covalente for apolar, a forma sempre vai ser linear. Sempre vai ser uma linha. Se eu só tenho dois átomos, eu não tenho como traçar algo diferente de uma reta, né? Tenho 2 pontos só tenho uma reta. Agora, se eu tiver 3 átomos, começa a diferenciar um pouquinho. Se eu tiver 3 átomos e a molécula como um todo, a molécula for apolar, eu vou ter a fórmula linear. Ou seja, se eu tiver 3 átomos e eu não tiver vetores resultantes no final, se todos os vetores se anularem, eu vou ter uma molécula linear. Agora, se eu tiver 3 átomos e eu tiver vetores resultantes, se a molécula for polar, eu vou ter uma molécula angular, que é normalmente quando eu tenho 3 átomos e sobram pares de elétrons não ligantes no átomo central. Normalmente não, é só quando isso acontece. Quando eu tenho 3 átomos, a molécula é polar, ou seja, ela tem diferença de eletronegatividade, as ligações todas são ligações covalentes polares, e sobram pares de elétrons não ligantes no átomo central. Logo, eu vou ter uma fórmula angular, que forma um ângulo, né? Aí, quando tem 4 átomos e a molécula é apolar, ela é trigonal plana. Para facilitar, na maior parte das vezes que tiver plana, é porque a molécula é apolar, beleza? Então já dá um macetezinho aí. Se tem plana, é porque a molécula só está em uma dimensão, e por consequência ela é apolar. Ela não vai ter vetores formando em tridimensões e tal. Ela está realmente meio que no mesmo papelzinho ali. E é interessante vocês pensarem que nessas moléculas apolares, elas sempre vão ser bem padrões, elas sempre vão ter ângulos bem definidos. No caso da linear, 180 graus. No caso da trigonal plana, é sempre ângulo de 120 graus que formam entre as ligações aqui. Na angular vai variar bastante, depende dos átomos, né? Depende da ligação, da diferença da eletronegatividade. Mas normalmente você vai ter ali um ângulo menor que 90 graus. Normalmente é um ângulo entre as duas ligações que formam 60 graus, 67, uma coisa assim. Aí, quando eu tenho 4 átomos, mas a molécula é polar, eu vou ter uma piramidal, que é como o caso do gás amônia. Eu vou ter um NH3 que é pirâmide, como se fosse um átomo central ali em cima e os átomos secundários nas extremidades, nos vértices da pirâmide embaixo, na base, né? Quando eu tenho 5 átomos e a molécula é apolar, eu vou ter uma tetraédrica, que é semelhante a uma pirâmide, mas o átomo central vai estar no meio da pirâmide, dentro da pirâmide. E os vértices vão ser os átomos secundários, que estão fazendo ligação com aquele átomo central. Peter, meu Deus, é muita coisa para decorar. Relaxa. Não é tanta coisa assim, tá bom? O importante mesmo é vocês entenderem quando que é apolar e quando que é polar. Quando for apolar, vocês vão saber que é só organizar ali bonitinho. Quando for apolar, vocês vão saber organizar numa linha proporcional. Se você imaginar a molécula como um todo, você vai acabar imaginando como seria a fórmula geométrica dela. Se você olhar a molécula plana ali, você consegue imaginar como que é a molécula dela,
a geometria a partir de ter ou não elétrons não ligantes no átomo central, beleza? Ou seja, nesse caso aqui da piramidal, eu tenho elétrons não ligantes no átomo central. No caso da tetraédrica, eu não tenho. Eu tenho aqui no CH4, que é o metano, o carbono bem no meio da pirâmide, e nos vértices das pirâmides eu tenho os átomos de hidrogênio. No caso aqui, gangorra. Essa gangorra, ela é um pouco mais diferente. Ela já é quando eu tenho cinco átomos interagindo entre si, e no átomo central eu tenho um par de elétrons não ligantes. Aí eu tenho a gangorra, que vai formar meio que essa posição um pouco mais diferente, é um pouco menos natural. Mas eu tenho a situação em que eu tenho 5 átomos e ao invés de ser tetraédrica ou gangorra, ela está interagindo com um gás nobre, o xenônio, no caso aqui do FO4, do F4, que é o xenônio, e o xenônio está no meio. Logo, como o xenônio está no meio, ele vai ter uma especificação específica, mas, no geral, ela é quadrado planar. Ela funciona como se fosse um xizinho, né? Essa é a fórmula da quadrado planar, que é quando tem um gás nobre envolvido. Leandro, você levanta a mão. Pita, a piramidal e a gangorra são polares, né? A do meio também é? Não. A tetraédrica, essa daqui do meio, ela é apolar. Tá legal? Beleza, as outras estão Mas certas, a né? piramidal e a gangorra é. Beleza, obrigado. Você percebe isso até porque eu não tenho algo bem definidozinho. Pode ver, na piramidal eu tenho o nitrogênio muito distante dos outros. Na tetraédrica parece que é algo mais natural, é algo mais padrão, parece mais uma figura geométrica fixa, né? Com o átomo central no meio. Nas apolares, o átomo central sempre vai ficar no meio da figura. Sempre. Sempre que for apolar, o átomo central está literalmente no meio. Nas apolares, o átomo central ele vai estar mais deslocado, ele vai estar mais para cima, mais para baixo, para direita, para esquerda, enfim. Mas nas apolares, o átomo central sempre vai ficar no meio. Beleza? É um macete bom de pegar também. Aí eu tenho a bipiramidal, a bipirâmide trigonal, que já é uma quando eu tenho 6 átomos e essa daqui é apolar, tá bom? Bipiramidal, bipirâmide trigonal é apolar. Aí eu tenho a bipirâmide com base quadrada, que ela é quando eu tenho 6 átomos, mas eu tenho pares de elétrons não ligantes num átomo central, que é como se fosse é como se fosse 2 pirâmides que têm a mesma base, e essa base é uma base quadrada. Não, perdão. Confundi, perdão. É a parte que eu falei dessa bipirâmide. Essa daqui, quando eu tenho 6 elétrons em um par de elétrons não... Calma. Quando eu tenho 6 átomos e um par de elétrons não ligantes no átomo central, eu tenho uma pirâmide com base quadrada, onde o átomo central está no meio da base da pirâmide. Exatamente no meio da base. E na octaédrica, aí sim, bipirâmide de base quadrada, é como se tivesse 2 pirâmides onde a base delas é a mesma. É como se fosse um dado de 8 lados. É um dado de 8 lados, na verdade. É como se eu tenho ali, ó, o átomo central no meio da base das pirâmides, uma pirâmide quadrada, e nos vértices das pontas tem os outros átomos. Os átomos secundários ficam sempre nos vértices. E essa forma de T, que é quando eu tenho 4 átomos e 2 pares de elétrons não ligantes no átomo central, que não é muito cobrado nos vestibulares, mas é só para vocês saberem que existe. Só porque eu tenho essa possibilidade de ter 2 pares de elétrons não ligantes. Se eu tiver só um par de elétrons não ligantes, ela é piramidal. Se eu tiver 2, ela é em forma de T. Se eu não tiver nenhum, ela é simplesmente trigonal plana. Mas eu falei muita coisa, eu disse muitas características das geometrias moleculares de muitas moléculas diferentes. Ao todo são, acho que 9. Ao todo acho que são 9 moléculas diferentes. Mas, para ajudar vocês, eu fiz essa tabelinha. Essa tabelinha diz exatamente o que você tem que saber de cada molécula, de como é cada molécula. Beleza? O que você precisa saber para ver qual é a geometria da molécula? Precisa saber número de átomos e se tem par de elétrons ou não no átomo central. Só precisa disso, Pita? Só disso. De mais nada. Tá bom? Se você souber o número de átomos e a quantidade de pares de elétrons que tem no átomo central, você sabe a geometria. Você pode não saber o resto. Se você souber isso, você sabe a geometria. Então você não precisa saber decorar isso aqui tudo, mas você precisa, às vezes, reconhecer qual é qual, né? Então eu apresentei para vocês aqui qual é qual. E aí, vamos mostrar como é que funciona essa tabelinha. Para fechar aqui a aula de hoje, é só você ver a quantidade de átomos e se sobra ou não par de elétrons no átomo central. 2 átomos
e não tem par de elétrons no átomo central, porque não tem átomo central, né? Só 2 átomos. Linear. 3 átomos sem par de elétrons, linear também. Aquela linhazinha como é o exemplo do CO2. 3 átomos e par de elétrons no átomo central. É angular, forma um ângulozinho. Então eu tenho ali o exemplo da água. 4 átomos e não sobram par de elétrons. Perdão. Não sobram par de elétrons, trigonal plana. 4 átomos e 1 par de elétrons, piramidal. 4 átomos, 2 pares de elétrons, forma de T. Aí, 5 átomos e 100 par de elétrons, tetraédrica. 5 átomos com par de elétrons no átomo central, mas sem gás nobre, é a gangorra. Aí, 5 átomos e com par de elétrons e com gás nobre, eu tenho a quadrado planar, que é aquele xizinho que a gente viu, no caso do xenônio. 6 átomos e sem pares de elétrons, bipiramidal ou bipirâmide trigonal. 6 átomos e com par de elétrons, pirâmide com base quadrada. E 7 átomos sem par de elétrons é octaédrica ou bipirâmide quadrática. Normalmente, essa que está aqui na primeira página é que vai cair mais nas provas. Acho que até a de 5 átomos é o que cai bastante. A partir de 6 átomos já é mais raro. Mas se vocês precisarem, já está aqui na tabelinha, tá bom? E a aula é isso, beleza? A aula de hoje foi isso, deu para terminar perfeitamente no horário certinho. Tem a lista, você já consegue fazer a lista por inteiro, que eu postei a lista número 2, que está no site já. Tentem fazer a lista toda. Eu acho agora, acabei de me tocar, que eu acho que esqueci de colocar o gabarito de novo nessa aula de hoje, nessa aula que eu postei hoje. Mas mais tarde eu vou colocar o gabarito junto com a lista também. E eu também coloquei algumas questõezinhas de polaridade, então dê uma olhada também. Tá legal? A aula de hoje foi isso. A gente se vê novamente semana que vem. Existe uma chance pequena de semana que vem a aula não ser ao vivo. Que talvez eu comece a trabalhar na semana que vem, no estágio que eu peguei. Existe essa chance. Não sei se essa chance vai ser 100% verdade, se vai acontecer ou não. Mas se eu começar a trabalhar, aí não vou ser aula online. Parabéns. Eu vou postar, valeu. Eu vou postar a aula na gravação depois, bonitinho depois. Mas se for online, a gente se vê semana que vem. Tá legal? Primeira vez que eu tô torcendo pra